Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes. E de início, já devidamente preparados, nós iremos realizar aqueles instantes em que o pensamento não fica vagando de lá para cá, como é muito comum no nosso dia a dia. Vamos focar o pensamento no agora. Sinta-se presente nesse local. Sinta-se fazendo parte dessa família de encarnados e desencarnados que ora constituem a humanidade desse planeta. Que o pensamento não foque naquilo que já foi e nem naquilo que será, mas no presente, a fim de que tudo aquilo que for lido, comentado, debatido, possam ser devidamente incorporados na nossa organização espiritual. Todas essas coisas. Estamos verdadeiramente num banquete espiritual. Verdadeiramente usufruindo dessas bênçãos que a doutrina dos Espíritos nos coloca. Possamos, Senhor, saber devidamente aproveitar tais coisas, porque somos egressos de um passado turbulento, onde, a semelhança de uma bala perdida, íamos de lá para cá, cultivando desamores, ódios, intrigas, e muito pouco semeando na prática do bem. Hoje, cansados do sofrer, buscamos o teu regaço paterno. Buscamos o teu conforto. E as tuas lições, reverberadas na voz de Jesus de Nazaré, são quais medicamentos salutares para que as nossas almas doridas, aflitas e doentes possam ser curadas. Guardemos em nós, a fundo, essas lições imorredoras de paz, a fim de que saibamos progredir rumo à angelitude. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, antes de nós reiniciarmos aqui o estudo, um recadinho aí para todos. Está acontecendo a primeira Semana Espírita da AME, Aliança Municipal Espírita, justamente agora, em setembro, que é comemorado, ou que é muito bem elucidada a questão do Setembro Amarelo. E os centros espíritas daqui de Pouso Alegre estão fazendo um revezamento entre os trabalhadores, entre os expositores. Um expositor do Vinhas irá num outro centro e vice-versa. Isso já está acontecendo, aliás, começará a acontecer agora, hoje, dia 20. O que eu quero fazer para vocês é o convite para virem aqui. No dia 23, será na segunda-feira. O palestrante será o irmão Rodolfo Guilherme, do Centro Espírita Irmão Alexandre, e a palestra versará acerca do sentido da vida. Ok? Está acontecendo hoje, dia 20, né? 23 aqui no SEVES, e quem tiver interesse, ali na frente tem um cartaz com as datas, com os palestrantes, os locais. Ok? Feito o convite, capítulo 15 do livro Libertação, finalmente, hein, pessoal? Até agora, a Margarida sofrendo. Até agora, a Margarida está lá hipnotizada por aqueles espíritos maldosos. Mas já faz aí 1 ou 2 capítulos em que Gúbio está se movimentando no intuito de auxiliar essa nossa irmã. E ela está auxiliando justamente através, ele, né?
auxiliando justamente através da prática do bem, através da prática da ação positiva de um para com o outro indivíduo ali necessitado. Hoje nós vamos ver a ação efetiva em Margarida. Vimos anteriormente que Saldanha e Leôncio, que eram dois indivíduos ali profundamente vinculados nessas práticas negativas, já se encontravam perfeitamente transformados no bem. E eles ali estavam buscando cooperar vigorosamente para o auxílio de Margarida. Os dois chegaram até Gubbio e falaram o seguinte: Gubbio, vamos fazer o seguinte, não vamos mostrar para todo mundo aqui o que está acontecendo, não. Porque nós tememos uma ação vigorosa por parte das trevas. Olha o que eles pediram aqui, pessoal. Temiam uma ação vigorosa por parte das quase 60 entidades obsessoras de Margarida. E eles aqui falam: conheciam processos iguais àqueles em que funcionávamos e mantinham contato com aquela colônia da qual fazia parte Gregório, que era o arquiteto geral de todo aquele processo obsessivo. Bastava um estalar de dedos a fim de que centenas de entidades ignorantes e trevosas saíssem daquela colônia e se acercassem da residência de Margarida aqui na Terra. Então eles pediram para Gubbio: olha, vamos agir de uma outra maneira, porque a gente conhece esse pessoal aqui. E obviamente Gubbio aceitou, porque Gubbio sabia que o pessoal ali não estava devidamente fortalecido para o embate, principalmente Margarida. Mas aí, nessa conversa, André Luiz foca o seu olhar para o outro hipnotizador de Margarida. Margarida estava deitada na cama dela, lotada de ovoides ligados no sistema nervoso central. O outro hipnotizador, chamado Gaspar, estava lá, olhos fixos, vítreos. André Luiz tinha a impressão que ele não enxergava nada, a não ser Margarida. André não tinha ali a certeza sequer de que o indivíduo estava ouvindo alguma coisa. Parecia que ele estava alheio totalmente ao ambiente, focado naquela tarefa ali de emitir energias negativas, desequilibrantes, perturbadoras na obsediada. E aí André Luiz era muito curioso, virou para Gubbio e falou assim: Gubbio, me explica esse rapaz aqui, por favor. Olha só a cara dele, parece que ele nem está aqui, está só fixado em Margarida. O que acontece com ele? Porque não sei se vocês estão lembrados, na semana passada, o outro hipnotizador chamava-se Leôncio, mas ele era um cara que estava ali, né, presente no ambiente. Não tinha aquela conduta robótica que o outro apresentava. O outro era diferente. O que ele tinha de diferente? Isso que André Luiz perguntou para Gubbio. E Gubbio falou o seguinte: André, realmente existem obsessores profundamente endurecidos de coração. Obsessores esses, maldosos, que, quando caem nas mãos de entidades piores que eles, essas entidades promovem um processo hipnotizante, profundo, fazendo com que esses indivíduos se tornem verdadeiros instrumentos deles na prática do mal. É o que acontecia, o que estava acontecendo aqui com Gaspar. Gaspar não ouvia nada, Gaspar não enxergava nada, Gaspar não pensava nada. A única função dele aí era: emita energia negativa para a Margarida. E fim. Foi isso daqui
que Gubbio explicou. Não sei se vocês estão lembrados, quando certa vez apresentaram para Jesus um indivíduo profundamente endemoniado. Era o termo que se usava na época de Jesus para obsessão, para obsediado. Os demônios do Antigo e Novo Testamento nada mais eram do que espíritos humanos como nós, votados à prática do mal. Então, o indivíduo endemoniado, dos vários que cruzaram o caminho de Jesus naqueles tempos de Judéia e Galileia, nada mais era do que um indivíduo obsediado. Apresentaram um desses para Jesus, e Jesus, ouviu seus discípulos falar: olha, fizemos de tudo, nada de tirar o demônio dele. Atualizando os termos, nada de fazer desobsessão, não teve jeito. E aí Jesus fala: esta casta de demônios, como é que é mesmo? Somente à custa de muito jejum e oração. Obviamente, Jesus falava sob um ponto de vista simbólico, quando ele falava do jejum. O jejum ali seria o jejum dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, a fim de que o indivíduo tivesse condições morais de ajudar o obsediado. Então, talvez esse caso aqui, desse obsessor profundamente vinculado ao mal endurecido, seja desse tipo. Porque André pergunta: e aí, Gubbio, tem como esse sujeito voltar ao normal? Passar a enxergar, ouvir, falar, interagir? Gubbio fala: tem, claro que tem. Mas é um processo mais difícil, mais complicado. Que é mais fácil de acontecer não nesse local aqui, mas num ambiente onde várias pessoas se congreguem em torno dele, a fim de que ele possa acordar. Isso vai acontecer nesse capítulo. Já estou dando spoiler aqui para vocês. Já vai acontecer nesse capítulo aqui. Gubbio vai mais além. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Energia é neutra. As energias estão dispostas no ambiente e são produzidas por nós porque somos dínamos geradores de energia. A qualidade energética depende dos nossos sentimentos. Depende dos nossos sentimentos e pensamentos. Vibre positivamente. Sinta positivamente. E as energias que brotarão de tua alma serão de elevado padrão vibratório. Pense negativamente. Sinta negativamente. E as energias geradas no teu interior serão de baixo teor, de baixo nível. Não há segredos. Por isso que ele fala aqui, o magnetismo é uma força universal, neutra, virgem. Você que dá para essa energia a direção e o que ela vai fazer, de acordo com o teu pensamento e de acordo com os teus sentimentos. Até aqui, comentários? Sim. O Daniel, eu vi no lugar desses espíritos que você falaram, aqueles que são piores do que os piores, e que eles usam, às vezes, um artifício de colocar um chip nesses livros para eles ficarem privilegiados. É isso que acontece com os espíritos. Essa origem que você falou é como se colocasse mesmo para ficar teleguiado e só obedecesse aquela coisa. Isso é real. Existem as obsessões mais simples, que são aquelas obsessões, entre aspas, mais tradicionais, e existem as obsessões complexas, em que diversos aparelhos são utilizados a fim de que o processo obsessivo seja levado a efeito, até mesmo à distância, sem nenhum tipo de obsessor ligado ali. Existem essas duas categorias, esses dois tipos de obsessão. Fica teleguiado.
Exatamente. Né? Uma verdadeira estrutura eletromagnética ali é implantada em regiões do corpo espiritual, a fim de que se produzam alguns danos em certos casos e, em outros casos, ordens para que o indivíduo possa executar essa ou aquela ação. Né? O processo obsessivo chega a esse nível atualmente e não é de hoje. Já faz algum tempo que essa situação já está acontecendo. Fala. Exato, processo de desobsessão. Exatamente. E bastava um querer de Jesus para que isso acontecesse. Por quê? Dínamo gerador de energias do mais alto padrão energético. Bastava ele olhar para o indivíduo obsediado, né? E ele enxergava o obsessor também, claro que enxergava, e falava, sai daí. Na mesma hora o negócio acontecia. Né? Do mesmo jeito que ele curava, do mesmo jeito que ele curava os corpos, ele também curava as almas dessa maneira, desse modo. Né? Bom, dando continuidade aqui, depois que o André recebeu as devidas, deixa eu puxar aqui, ó. As devidas orientações de Gúbio a esse respeito, né? Gúbio ainda fala, olha, realmente nós temos que ter bastante prudência nas ações a serem desempenhadas agora, porque inúmeros indivíduos podem chegar até aqui, centenas deles, e provocar algo de terrível, principalmente em Margarida, que se encontra enfraquecida. Precisamos ajudá-la primeiro. Aliás, eles vão ajudar a Margarida, mas vão ajudar Gaspar também, que é aquele hipnotizador lá robótico que está exercendo aquelas ações negativas na moça. Nesse rumo da conversa, chega no quarto o marido de Margarida. Ele chega e logo Gúbio coloca a mão na sua testa. Claro que ele não percebe isso porque ele estava encarnado. Mas aí, Gúbio começa a emitir ideias inspiradoras para o moço, chamado Gabriel. O moço se acerca da cama da esposa, toma-lhe as mãos e fala, nossa, como eu estou sofrendo vendo o teu sofrer. Fala algumas palavras e de repente fala assim, minha querida, me ocorreu agora uma ideia. Olha só como que funciona o processo de inspiração. Não é que ocorreu uma ideia nele. A ideia chegou até ele. Ele não desenvolveu ideia nenhuma. Ele foi inspirado. Então, assim como os malfeitores do além nos inspiram ideias desequilibrantes, os benfeitores desencarnados fazem rigorosamente a mesma coisa. Compete a nós escolher que tipo de ideia acolher e que rumo seguir. Qual foi a ideia que Gúbio jogou na cabeça de Gabriel e que Gabriel achou que era a ideia dele? Olha quantas vezes acontece com a gente, hein? Muitas vezes. Ah, que ideia boa que eu tive. Às vezes você não teve ideia boa nenhuma. Você só captou bons pensamentos, né? Dos benfeitores espirituais. Nada mais além disso. Qual que foi a ideia boa? Margarida, faz quanto tempo você está tomando remédio forte, minha filha? Muito tempo. Quantos processos violentos você já passou? Nada resolveu. Que tal se a gente buscasse o concurso na doutrina espírita? Então essa foi talvez a última opção de Margarida. Buscar concurso na doutrina espírita. Gabriel teve essa ideia. Fala para a esposa isso. E a esposa lá, né? Coitada de Margarida, já meio morta, né? Fala, estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres justo e digno. Pronto. Gúbio já estava tramando ali tudo, né? Já estava amarrando tudo certinho ali, para que a moça pudesse ser libertada. Primeira coisa, vamos fortalecê-la. Onde que ela vai encontrar amparo?
eficiente numa reunião espírita. Foi para uma reunião espírita que ela foi direcionada. E aí Gabriel sai todo alegre, né? Nossa, vou ver se eu acho alguém tal, né? Que conheça algum espírita por aí e tal. E Gúbio foi junto. Para que, óbvio, ele pudesse ser direcionado para uma reunião boa. Porque não sei se vocês lembram, alguns capítulos atrás. Ele foi direcionado para um sujeito lá que cobrava. E sob a inspiração das trevas, só falou besteira para Margarida. Gúbio foi atrás para garantir o processo. Comentários? Observações? Então vamos lá. Gúbio saiu, mas André ficou. André ficou na companhia de Saldanha. Saldanha que já estava renovado. E aí André, muito curioso, né? Virou para Saldanha e falou o seguinte: ô Saldanha, você tem certeza que a gente tem que ter essa prudência toda com esse pessoal embrutecido que está aqui ao nosso redor? Tem certeza disso, Saldanha? Porque de certo o André pensou: a gente tem um Gúbio do nosso lado aqui, né? É igual time de futebol, né? Você tem um time de futebol do outro lado, mas do teu time aqui você tem um craque, aí você fica tranquilo. De certo o André pensou assim: tem lá o pessoal das trevas, mas do nosso lado tem um Gúbio. Vai garantir tudo. Olha o que Saldanha fala aqui, ó. Meu amigo, conheço suficientemente esse pessoalzinho aqui. Se a gente lutasse abertamente agora, Margarida, com esse padrão físico que ela está aqui, ia desencarnar. Toda a nossa ação ia ser jogada por terra. E ele fala uma frase que eu até postei no grupo de WhatsApp aqui do centro, há uns dias atrás. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. Prudência e abnegação são duas qualidades que devemos nos esforçar para possuir no intuito de enfrentar o mal e vencer. E se eu não possuir isso? Do outro modo, perder tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. Estão vendo como que o negócio não é tão fácil assim? Para a nossa condição evolutiva? Para Gúbio é fácil. Porque ele já estava avançado no seu nível espiritual. Já era um indivíduo que já tinha um certo padrão evolutivo. Mas e os outros que estavam do lado dele ali? Não tinham essas capacidades. E eles enfrentaram uma batalha dolorosa daqui a alguns capítulos. Tinham que se fortalecer. E aí Saldanha conta um pouquinho mais da história dele. Falou assim: sabe, André, quando eu desencarnei, me vi aqui no umbral. Eu não queria ceder ao mal. Eu tinha uma intenção aqui em fazer o bem. Mas os meus pensamentos estavam coalhados de ideias inferiores. Buscava repetir as preces que eu havia aprendido quando encarnado e balbuciava essas preces maquinalmente. E o que eu recebia? Só as gargalhadas dos maldosos e dos ignorantes ao meu redor, que de pouco em pouco foram murchando em mim aqueles ideais de renovação. Até que eu me vi totalmente envolvido nas teias e nas tramas do mal, e a ela me dediquei por muito tempo. Olha que lição que ele nos dá aqui. Não basta ter a intenção de ser bom. Se o nosso pensamento estiver coalhado de ideias baixas, se os nossos sentimentos estiverem lotados de tendências ruins, os nossos esforços no bem
serão fracos e seremos facilmente enredados pelas forças das trevas. Foi o que aconteceu com ele aqui. Ele fala uma coisa aqui, ó. Se a alma liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios fortes de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Que frase, hein? Então, virtudes sentidas e vividas. Que basta eu fazer as minhas preces querendo melhorar, crescer, progredir, porque eu sei que eu tenho que ser bom. Porque eu sei que eu tenho que me esforçar para seguir o caminho do bem. Sendo que eu não desenvolvo as virtudes que eu tenho que desenvolver. O caminho do progresso espiritual, gente, passa obrigatoriamente por um passo que é você olhar para dentro de si mesmo num processo que não é fácil e um processo que não é rápido, que é o processo de identificar em si mesmo quais são os seus defeitos principais. E por que eu digo que não é um processo fácil para nós? Porque nós não aceitamos possuir defeitos. Nós não gostamos de enxergar em nós defeitos que vemos nos outros. Jesus, emérito psicólogo, já havia nos alertado disso. Lembram de qual passagem? Qual é? Muito bem. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que tendes uma trave no vosso. O que isso significa? Por que é tão fácil a gente enxergar um cisquinho de imperfeição no outro, sendo que você não enxerga a baita imperfeição que você tem? Pode falar. Sim. O contrário. Aí vem uma lei que fala o seguinte, que todo excesso é prejudicial. E o equilíbrio deve reger a tudo. Olhar para dentro de si tem que ser uma visão honesta. Não pode ser uma visão distorcida. De você enxergar qualidades que você não tem e também excessos que você não possui. De defeitos. E intensidade de defeitos. Porque às vezes, nós também, por conta de processos de culpa que nós desenvolvemos por conta de erros passados, não nos achamos merecedores do bem e da felicidade. E aí, como você disse, nos autossabotamos. Enxergar o defeito é vê-lo tal qual ele é, nem mais e nem menos. Por isso que eu disse que é um processo que não é um processo fácil e não é um processo rápido. É lento e é doloroso. E aprendemos com as nossas atitudes, com as nossas ações. Porque a primeira... Pode falar. Mas muitos casos, às vezes, porque os outros enxergam defeito, às vezes enxergam com qualidade. Qual que seria, vamos dizer... Aham. E tem eu falo mesmo, a verdade, às vezes que as pessoas enxergam defeito, eu acho que com qualidade. Aí a gente vê da seguinte maneira a coisa. Tudo deve passar pelo seguinte crivo. Qual que é o seguinte crivo? Não faça aos outros o que você não gostaria que os outros te fizessem. Quando a gente tiver em dúvida acerca das nossas ações, se são ações corretas, se são ações incorretas, se vale a pena ou não vale a pena,
passar mentalmente essa nossa ação por esse crivo. E por um exercício, nos colocarmos no local daquela pessoa, recebendo aquilo que a gente está querendo dar. E aí, se eu estivesse no lugar dessa pessoa e eu ouvisse isso que eu estou querendo falar, qual que seria a minha atitude? Qual que seria a minha ação? Quais seriam os meus sentimentos desenvolvidos? Juntamente a isso, soma-se a intenção. Qual a intenção eu tenho? Perfeito. É que nós somos muito impulsivos nas nossas ações. Frequentemente, a gente recebe e já quer devolver em troca. E a gente não mentaliza muito bem e não sedimenta no nosso ser qual deve ser a atitude adequada para aquele momento. A atitude correta. Às vezes a atitude adequada tem que ser mais enérgica. Porque Jesus era enérgico. Mas qual que era o objetivo da energia de Jesus? Era humilhar e ofender? Não, era erguer. Será que a nossa energia tem o objetivo de erguer a pessoa? Ou não existe escondidinho ali um motivo de rebaixar? Difícil, né? Difícil evoluir. Atingir a perfeição é uma coisa complexa. Essa sabedoria só se desenvolve. Só, meu amigo. Só. Essa atitude do capítulo passado, onde permite que o irmão daquele setor vá lá e pegue firme. Interessante, foi permitido aqui. Exato. Era hora do cara passar para aquela situação. Eu não sabia que o marido, precisava passar por aquela situação. Então, o momento certo, colocar da forma certa, só sabedoria. Nossa. Foi uma evolução para a gente. Exato. Se parar para pensar, a intuição tem. Entendeu? Ah, muito bem. Muito bem. A medida certa é essa aqui. Ó, você falou uma coisa agora que realmente é muito importante e a gente quase sempre esquece. Naqueles momentos de maior tensão, respirar fundo e mentalmente pedir ajuda para o mentor espiritual. Meu mentor, o que eu faço agora? Meu anjo, que atitude tomar? O que fazer? O que responder? Vem. Claro que vem. Jesus não nos orientou? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. É que a gente não pede. E a gente não busca. Mas quer receber. Não damos o primeiro passo. E sobre esse processo longo aí, ainda bem que a gente reencarna, muitas vezes. Hoje, já estamos melhores do que no ontem. E no amanhã, estaremos melhores do que no dia de hoje. Sem dúvida. E aí, André Luiz, vendo Saldanha falar daquele jeito, eu comecei a ler aqui e falei assim, nossa, Saldanha não é um obsessorzinho qualquer não, É que eu não li tudo aqui para vocês, mas assim, ele é de uma profundidade, uma sabedoria nas colocações dele, que André Luiz até ficou boquiaberto. Nossa, Saldanha, realmente, ignorante você não é mesmo não, Ele falou assim, não, inteligência não me falta. Leitura, idem. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu sabia dos meus deveres. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu tinha que ser bom. Mas o que me faltava? Chegar alguém perto de mim e me mostrar que o bem compensa. Olha que coisa bonita que ele fala aqui, um pouquinho mais para frente. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Imagina um sujeito chegar até você, morrendo de fome, querendo um pedaço de pão, e de repente você falar sobre as virtudes. Falar sobre reencarnação. Falar sobre mediunidade. Não, eu estou com fome. Não, daqui a pouco te dou um bolo. Ouve eu falar sobre a mediunidade. Aí você fala sobre a mediunidade. Não, você tem que passar fome. Quer dizer,
acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Porque que ele falou aqui? Ele falou assim, André, você viu como é que era a minha situação, cara. Tá preocupado com meu filho que estava doido? Tá preocupado com a minha neta que estava sendo assediada? Tá preocupado com a minha esposa desencarnada e toda desorientada? A minha nora que cometeu suicídio? Eu não tinha espaço mental para ouvir elucubrações religiosas. Não tinha. Foi preciso Gúbio vir, através das ações, eu perceber que o bem realmente compensa. Por isso que se diz que as palavras instruem, mas o exemplo arrasta, arrebata. Óbvio que nós aqui não somos do Gúbio aqui, eu não sou. Mas nas nossas ações do dia a dia, no trato com as pessoas que são do seu conhecimento, parentes ou não, amigos ou não, você vai ter oportunidade de, ao invés de falar e recitar um trecho que você achou bonito lá da obra de André Luiz, você agir no intuito de auxiliar aquela pessoa. Vai ter essa oportunidade. Essa oportunidade vai aparecer para você. Porque ali você vai tocar o coração daquele indivíduo. Nem que seja para ouvir. Há pessoas que estão tão desesperadas que naquele momento elas não querem ouvir nada. Elas querem ser ouvidas. Empreste a essas pessoas o seu par de ouvidos. E fique ouvindo ela falar meia hora na tua cabeça. Vibrando positivamente para ela. Depois, se for possível, você faça alguma colocação. Né? Os atos de caridade são em vários graus. Ouvir é um ato de caridade. E ele continua. André, mas eu sei quem que é esse pessoalzinho com quem eu trabalhei até ontem. Quando a gente começar a ajudar a Margarida, esse pessoal vai me perseguir sem dó. Esse pessoal vai me pegar, vai me arrastar para os vales de sofrimento, vão me infligir dores, mas olha, pouco me importa. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal. E eu espero que o instrutor não me abandone. Saldanha estava com medo de represália. Eu, no lugar dele, teria também medo. Porque ele sabia muito bem quem que era aquele pessoal e ele sabia muito bem quem era Gregório. Lembram que por muito pouco Gregório não transformou uma moça desencarnada lá naquela cidade estranha em que mesmo? Numa loba? Imagine o que Gregório não vai fazer com um, entre aspas, traidor. Então ele estava com medo. Ele falou para o André, ó, sei o valor do bem, estou tranquilo, mas será que o instrutor Gúbio vai, né, me amparar mesmo, né? Leôncio estava do lado e falou assim, eu também quero. Né, porque passei para o lado de vocês, né? E aí André falou o seguinte, não, fique tranquilo vocês dois. Né? Confie no nosso mentor aqui, vai dar tudo certinho. Nisso, nesse ponto da conversa, chega quem? O Gúbio, junto com o Gabriel. E o Gúbio falou o seguinte, ó, tudo certo. Hoje à noite, Margarida, junto com o Gaspar, que é o hipnotizador lá, robozinho, vamos levar os dois para uma reunião mediúnica, familiar. Não foi nem no centro espírita. Eles arrumaram uma reunião mediúnica doméstica, como era muito comum nesses tempos. Nós estamos falando da década de 40. Muito comum as reuniões mediúnicas familiares, que quando muito bem conduzidas, que quando muito bem orientadas, geram benefícios tremendos. Diga-se de passagem. Comentários?
Fala. Essa cidade estranha é aquela cidade estranha que foi feita por Calígula e que o Marquês de Sade comandava isso. Tem no livro Sexo e Obsessão? É a mesma? Não sei se é a mesma cidade, não. Vai estar denominada cidade estranha. Mas assim, é a mesma vibe. Se bem que essa cidade estranha aí, é cidade estranha com as iniciais maiúsculas. Essa cidade estranha aqui, aqui com iniciais minúsculas. Então, assim, essa cidade aqui do livro aqui podia ter um nome. Né? Mas aí André Luiz optou por falar assim, ó, é uma cidade estranha. Não colocou o nome da cidade, não. Então não é cidade estranha, não era o nome. Não era o nome. Só a característica dela. Só a característica dela. Né? Porque essa cidade estranha era realmente estranha. Mais ou menos Cidade Maravilhosa e Rio de Janeiro, né? Mais ou menos isso aí. Voltará a ser. Quem? Falar alguma coisa? Algo mais? Bom, vamos lá para a reunião mediúnica? Reunião mediúnica, né? Chegaram lá. Quem que foi para a reunião mediúnica? Pessoal todo lá. Galera toda. O Gúbio, o André, o Eloy, o Saldanha, o Leôncio, né? De encarnado, Gabriel, Margarida. O hipnotizador foi junto. Quem que Margarida arrastou para junto dela também? Os ovoides. As dezenas de ovoides, com uma vasta cabeleira, ela estava lá arrastando os ovoides também. Para onde ela ia, os ovoides iam junto. Gente, que tristeza, não? Não tinha sossego nenhum. Absolutamente nenhum. Foram recebidos lá pelo senhor Silva, encarnado, né? E por, qual é o nome dele aqui? Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos. Quantas pessoas faziam parte do grupo mediúnico? 4 homens, 3 mulheres. Receberam lá Gabriel, Margarida, né? Acolheram bem, conversaram com eles direitinho, tudo, né? E aí Gubo perguntou para o Sidônio, e aí Sidônio, como é que está a reunião mediúnica aí? Está indo bem? E Sidônio falou, está produzindo satisfatoriamente, mas podia ser melhor. Por que assim podia ser melhor? Se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados entre os encarnados. Então, olha só, era um grupo mediúnico equilibrado, que rendia satisfatoriamente, mas podia ser melhor. E por que ele não era melhor? Faltava para aquele pessoal lá uma melhor condição do bem, né? Confiança no bem. E o ideal de servir também. E ele fala, para que a gente possa espalhar os ideais de espiritualidade superior aqui na Terra, eu preciso de gente encarnada. Não é mesmo? Assim como, se eu vou plantar alguma coisa, eu preciso de algum instrumento lá para poder abrir o chão, para jogar as sementes. Como que os espíritos benfeitores vão disseminar ideias benfeitoras aqui na Terra sem médiuns? Não tem jeito. Então precisavam-se ali de médiuns. Só que a maioria esperava o quê? A mediunidade espetacular. Muitos ali não sabiam, né? Ou não desejavam saber que médium é todo mundo. Que todas as pessoas detêm potenciais mediúnicos, maiores ou menores. E que todos nós podemos ser intérpretes de forças, tanto positivas quanto negativas. Então, quando chega um indivíduo e fala assim, eu quero desenvolver a mediunidade, em verdade o indivíduo ele já é um médium. Não se sabe se ele vai ter a mediunidade ostensiva, né? Mas ele é um médium. Quem sabe ele é um excelente médium de inspiração. Não vai servir perfeitamente bem, por exemplo, no atendimento fraterno. Ou nas atividades comuns de orientação para o pessoal lá fora. Isso é ser médium também.
é ser médium de forças positivas. E Sidônio continua aqui, ó. A mediunidade é uma energia peculiar a todos, que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude de fé positiva. E eles são tão vacilantes, olha que ele está falando de um grupo mediúnico equilibrado. E ele fala, eles são tão vacilantes na fé, que basta receber a visita de espíritos perturbadores, que vão semear na cabecinha deles ideias perturbadoras, e de um instante para o outro, duvidam do nosso esforço, desconfiam de si mesmos, fecham os olhos ante a grandeza das leis. E as energias mentais que deveriam servir para construir, passam a servir agora para destruir. Gente, isso é muito sério. E ele está falando aqui de médiuns que já estavam envolvidos com o bem. Ele não está falando aqui de um grupo de desenvolvimento mediúnico, que começou ontem. Aqui ele está falando de um grupo já constituído, um grupo bom, um grupo que rendia. E mesmo nesse grupo que rendia, os espíritos obsessores chegavam, semeavam algumas ideiazinhas distorcidas na cabeça deles. E eles logo já começavam com o seguinte questionamento. Eu acho que eu não sou bom o suficiente para estar aqui mesmo, não. Eu acho que eu não sou merecedor de estar aqui nesse local. Tenho tantos defeitos, tantas coisas ruins. Será que esses benfeitores ajudam mesmo? Porque eu estou passando por tanta dificuldade na minha vida, sabe? E agora eu não vi nenhuma ação decisiva na minha vida. Estão vendo? Ideias como essas começam a surgir. Por isso que lá no início Sidônio fala, falta para esse pessoal o quê? Fé positiva. E olha que eles faziam, sabe quantas reuniões mediúnicas por semana? 3. Duração de 2 horas cada. Então, durante a semana, eles faziam 6 horas de reunião mediúnica. E mesmo assim, o que acontecia? Na reunião mediúnica, eles desenvolviam alegria, felicidade, otimismo, esperança. Na reunião. Acabava a reunião. Iam embora para casa. O que acontecia? Logo vinham aquelas ideias desencontradas. Ou eles começavam a jogar ideias ruins, ou eles começavam a captar ideias ruins. E todo aquele estado de espírito elevado de algumas horas atrás caía por terra. Puxem pela memória. Isso já aconteceu com vocês? Não estou falando de reunião mediúnica, não. De às vezes estar aqui no centro, sentindo bem, tranquilos, otimistas, alegres, esperançosos. Daí saiu daqui do centro, deu meia dúzia de passos ali, aqueles pensamentos negativos habituais começaram a voltar. De repente o desânimo, a raiva, o desespero, o desequilíbrio voltaram. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. E não foi uma vez só, não. Por que isso acontece? Porque a nossa fé, o nosso desejo do bem é superficial. E talvez a gente não desenvolva os devidos esforços no intuito de manter o padrão vibratório elevado o suficiente perante os embates da vida. A gente ainda está naquela fase de buscar o centro espírita para reabastecer as energias,
para depois ir desperdiçando essas energias ao longo dos dias, com os nossos desatinos. Quando que a gente vai aprender a começar a desenvolver em nós as reais virtudes, que realmente vão nos blindar dos desequilíbrios e dos pensamentos de baixo nível? Quando? Não é a tarefa das mais fáceis. Comentários? Sim. O Paulo, quando começou, eu acho que antes de só uma consciência da mediunidade, parece que uma das palestras ele comentava. Quando ele começou a florar a mediunidade, ele ia no aniversário e ele ficava mais feliz que o aniversariante. Ele ia no enterro e ficava mais triste que a família. Porque não estava equilibrado. Sim, ele ainda não sabia como lidar com aquilo. Eu acho que em São Paulo, como você está falando, com pessoas que dentro do centro estão tranquilo e tal, mas tem uma capacidade mediúnica muito grande. Aí chega lá fora, como ele não sabe se comportar mentalmente e em atitudes também, acaba passando perto de pessoas, de lugares, começa a captar a influência energética. Pois é. Também no governo desse não adianta terceirizar, não. Não. O problema é nosso mesmo. Profundamente nosso. Profundamente nosso. A gente costuma dizer terceirizar as coisas, não, o problema é nosso. Nesse quesito aí, o problema é nosso. E o Sidônio vai mais além. Olha que coisa surpreendente que ele fala. Aqueles indivíduos que se revelam com disposições mais avançadas para servir, guarda essa historinha na cabeça. Num grupinho lá, aquele que se destaca mais, que tem mais disposição para servir, sabe o que acontece com ele? Presta bem atenção aqui, Costuma ser imediatamente visitado nas horas do sono físico por entidades renitentes da prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram as convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas. Quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para frente. Viram a que ponto chega as trevas? De ir na casa da pessoa, esperar ela sair do corpo e começar a jogar ideias negativas na cabeça dela para que ela possa esmorecer-se na sua dedicação ao bem. Eles fazem isso, gente. Nossa, mas como combater isso? O Sidônio falou. A pessoa tem que ter um desejo robusto de progredir, de se redimir e de evoluir. Desejo robusto. Não é um desejo vacilante. Ok? Daniel, a gente vê isso claramente no Funcionários da Luz. Sabe o que é o nome de Júlio? O Luiz mais um outro mentor acompanha. Cada participante tinha, já trazia atos de vida não. Sim, lá fala justamente isso daí. Muitos estavam ligados a entidades superiores, mesmo estando na reunião mediúnica, mas a galera estava esperando lá de fora. Aí eles chegavam e pegavam carona e iam embora. Pegava carona e embora. Simples. Desejo robusto de progredir. Nisso tudo acabou a reunião, acabou a conversa. Por que a reunião mediúnica começou? Mal começou a reunião mediúnica, o Gúbio, junto com o Sidônio, começaram a tirar o que da Margarida? Os ovoides. E eles foram tirando os ovoides e entregando os ovoides para um grupo de 6 entidades benfeitoras. E essas 6 entidades, a gente imagina a cena, 6 entidades benfeitoras, carregando os ovoides assim, como se fosse neném, com a bacia cheia de ovoide, para algum instituto socorrista ali por perto.
A partir daquele momento, Margarida já começou a respirar com mais leveza. Nossa, já pensaram o peso energético de dezenas de ovoides? Né? Começou a já ficar bom ali. Dos encarnados, energias vitais começaram a sair das narinas, da boca, das mãos, que foram direcionadas para Margarida e para o esposo dela. Não chega a ser bem um ectoplasma aqui, né? Aqui fala força neurica, né? O ectoplasma é composto essencialmente de fluido vital, na sua base energética, né? Não perder tempo. Começaram a preparar uma mulher aqui, que era uma médium, para receber o espírito de Gaspar, o hipnotizador robozinho. Ela foi preparada, passes na laringe, passes no sistema nervoso, e aí houve o quê? O encaixe neuropsíquico. Nesse encaixe, Gaspar passou a ouvir, porque ele não estava ouvindo, passou a enxergar, porque ele não estava enxergando, e passou a falar. E ao mesmo tempo que ele chorava, ele xingava. Ao mesmo tempo que ele pedia perdão, ele gritava. E aí o doutrinador começou a conversar com ele. Quanto tempo durou a conversa? 1 hora de conversa. 1 hora de doutrinação. Às vezes a gente vê nos grupos mediúnicos, né? A gente conversa, porque eu já fiz muito isso. A gente conversa 2, 3 minutos com o espírito, né? Vai com Deus, segue em paz. Poxa, mas peraí. Será que o indivíduo ele foi atendido nas suas necessidades ali? Porque aqui a doutrinação durou 1 hora. 1 hora, 60 minutos de conversa para um espírito só, que foi retirado, encaminhado como doente mental, porque ele era, para alguns agrupamentos socorristas. Fim da reunião mediúnica, né? Margarida em lágrimas, já devidamente fortinha. Gúbio recruta 10 espíritos benfeitores daquele local e fala o seguinte, vamos passar um tempo na casa de Margarida, porque amanhã o negócio vai ser feio. Amanhã Gregório vai estar sabendo de tudo isso que a gente fez aqui, e Gregório vai mandar o exército dele. E eu estou precisando de gente para poder ajudar. Então, daqueles desencarnados, benfeitores da reunião mediúnica, 10 saíram e foram junto com o Gúbio fincar bases na casa de Margarida. Gaspar já foi, né? Gaspar já foi para outro lugar, Gaspar, né? Capítulo 16 em diante, a partir da semana que vem. Ok? Em agradecimento a Deus, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje rogando uma noite de paz, uma noite de alívio, uma noite de felicidades. Que possamos ser conduzidos para bons locais na realidade espiritual. Locais de trabalho, locais de estudo, locais de profundo aprendizado. Para que retornemos ao nosso corpo físico na manhã seguinte, revigorados, não só fisicamente, mas mentalmente, para mais um dia de desafios e de vitórias. Que assim seja.